Boa noite, queridos, graça e paz. Louvamos a Deus pelo dom da vida, por Cristo Jesus nosso Senhor, e por celebrarmos juntos ao seu nome, através da tecnologia que Ele nos provê. Mas quem dentre nós, todos nós, por mais fértil que fosse a nossa imaginação, pensaríamos que em 2020 enfrentaríamos circunstâncias como as tais? Quem imaginaria que no dia do Senhor nós estaríamos aqui no templo vazio e os irmãos estariam celebrando dos vossos lares? Quantos de nós imaginaríamos que antes de assumir um púlpito eu teria que desinfetá-lo com álcool em gel para pregar a palavra de Deus, como uma medida de precaução necessária diante de uma pandemia com um potencial devastador para toda a humanidade? Durante essa semana, todos nós fomos bombardeados com múltiplas informações acerca do poder destruidor deste vírus. Eu queria que você pensasse por um instante, quantas mensagens informativas você recebeu ao longo dessa semana? Eu acredito que talvez milhares. Eu tive que esvaziar o meu celular pelo menos 3 vezes durante a semana, porque nos diversos grupos as mensagens chegavam às centenas, algumas informativas, outras de teor cômico. Eu acredito porque talvez a desgraça não tocou lá individualmente de nós brasileiros, ou da maioria, apenas poucas pessoas até o presente momento. Outras de caráter reflexivo. Nós podemos dizer que na história moderna, talvez no último século, de modo geral, o mundo nunca pensou tanto, nunca refletiu tanto sobre a sua existência. Reflexões de caráter voltadas para o relacionamento, ou relacionamentos interpessoais, reflexões voltadas para o uso do tempo, a administração do tempo. Outras reflexões se voltavam para o uso dos nossos recursos e dinheiro. Múltiplas áreas de reflexão. Mas afinal de contas, o que a palavra de Deus nos diz acerca disso? Porque as diversas reflexões que recebemos, algumas elas têm como princípio uma cosmovisão materialista, outra talvez panteísta. Mas o que a santa palavra de Deus nos diz acerca deste momento que vivemos, que nos angustia, que nos entristece, que tenta gerar ansiedade aos nossos corações? Eu gostaria de convidar a todos vocês, quer cristão ou não cristão, a estar atento àquilo que a palavra de Deus chama de sinais dos tempos. Nós queremos estarmos atentos aos sinais dos tempos. E para refletirmos sobre isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 21. Lucas 21, dos versos 7 ao 19, diz a palavra de Deus. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E qual sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também: Chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria,
a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Peça para Deus falar ao seu coração, renovar a sua esperança e lhe dar discernimento sobre o que vivemos à luz da Escritura. Maravilhoso Deus, nós te louvamos porque tu és o Deus onipresente. Nem os céus dos céus pode conter a tua glória e a tua presença abençoadora. Todos os domingos nós nos reunimos aqui, Senhor, com os irmãos, jovens, crianças, adultos, idosos, celebrando ao Senhor, e nos debruçamos na tua palavra para edificarmos uns aos outros. Hoje esses teus filhos estão nos seus lares, outros irmãos que não fazem parte desta igreja visível, mas também celebram conosco pelo sinal da internet. Dá-nos, Senhor, uma bênção especial. Dar-nos uma bênção especial nesta comunhão que não é física, mas é espiritual e mística, para que possamos ouvir a tua voz com clareza na exposição do texto, e não andemos perdidos ou desesperados como aqueles que não te conhecem e consequentemente não têm esperança. Ilumina o nosso entendimento. Nós oramos com gratidão e fé, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos que cada um dos evangelhos sinópticos mencionam, é aquilo que nós chamamos de sermão escatológico de Cristo. Ele estava nos últimos instantes do cumprimento do seu ministério, nos 3 anos e meio, em que ele cumpre o propósito do Pai na obra de redenção, até que ele percebe que era chegado a hora de cumprir este plano redentor na vida daqueles a quem o Pai escolhera. Ele para em Betânia, e depois de Betânia, ele vai chegando em Jerusalém. Quando se aproxima de Jerusalém, ele olha para aquela cidade que era o centro da religião judaica, era o centro da adoração, era o lugar onde todo judeu, pelo menos uma vez por ano, deveria peregrinar para adorar a Deus no templo, para exaltar o Senhor Deus de Israel. Ele para, e ao olhar para Jerusalém, que deveria ser o centro da adoração, ele percebe que aquela cidade tinha se tornado o centro da religiosidade vazia. Eles estavam distantes de Deus, e ao contemplar isso ele chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Entrando em Jerusalém, ele está nos últimos instantes, e aqui ele vai ao templo. No templo ali, uma mulher pobre, uma viúva pobre, oferta ao Senhor, dando tudo o que ela tinha, revelando o propósito do seu coração de uma entrega e devoção total ao Senhor. Quando ele está saindo do templo com os seus discípulos, os discípulos maravilhados, fazem menção à grandeza do templo. É nesse contexto então que Jesus começa a proferir uma palavra de juízo para aqueles homens que conheciam a verdade, deveriam adorar a Deus com tudo que eram e tinham, deveriam ser bênção para as demais nações que não conheciam o Senhor Deus de Israel, mas estavam negligenciando, estavam distantes. O Senhor profere então uma palavra de juízo. Os discípulos ficam curiosos por saber quando essa palavra se cumpriria. É exatamente nesse contexto que Jesus então fala dos sinais dos tempos, uma expressão que fora utilizada por ele mesmo para os religiosos da época, homens inteligentes, conhecedores da lei, conhecedores das profecias que apontavam para um Salvador, para um Messias que viria em Israel, mas que não estavam percebendo verdades nítidas diante dos seus olhos.
Jesus então os admoesta. Se vocês abrirem por um instante, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, é quando ele tem essa interação com os religiosos daquela época. Mateus 16, o verso 1 ao verso 4, o texto nos diz, Mateus 16, de 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrassem um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Percebam que, quando nós falamos de sinais dos tempos, numa perspectiva bíblica, eles não se restringem a grandes fenômenos, a eventos apocalípticos, onde todos param para observar. Jesus mostra àqueles religiosos, mestres da lei, que os sinais se mostravam através de eventos ordinários, cotidianos, e eles que conheciam, através da ciência natural, de um homem mais simples e indouto, que tem condições de olhar para o céu e chegar à conclusão de que irá chover ou não. Esses homens que conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus, deveriam saber que Ele era o Salvador prometido, que o tempo da redenção, o tempo da restauração, da verdadeira adoração, havia chegado em Jerusalém, e que agora eles deveriam receber este Messias enviado, este Salvador ungido. Mas ao contrário, esses homens se encheram de arrogância, de avareza, de vaidade e rejeitaram o Senhor Deus. Rejeitaram todas as bênçãos que Deus tinha concedido a eles como nação, e agora o seu próprio Filho, o Verbo encarnado. É por isso então que Jesus diz: olha, nenhum sinal extraordinário será dado para dissuadi-los da vossa incredulidade, a não ser o sinal de Jonas, que nós falaremos um pouco mais adiante neste sermão. Jesus os repreende diante da sua incredulidade. Israel então estava confuso, sem entender, era ele o Messias? Eles tinham uma expectativa de um Messias que traria Israel para a proeminência diante das demais nações. Outro grupo religioso, chamado de Zelotes, esperavam um Messias guerreiro, que lutaria contra o Império Romano, iria prevalecer, e então Israel teria supremacia bélica. O próprio João Batista, que foi aquele que preparou o caminho, que foi o arauto, que falou: olha, virá aquele de quem eu não sou digno desatar-lhe a sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é batizado por João Batista no início do seu ministério, mas pouco tempo depois, João Batista já está preso e confuso, e manda perguntar através dos seus discípulos: olha, pergunte a Jesus se é Ele mesmo, ou se nós temos que aguardar outro que irá restaurar a Israel. Será Ele o Salvador? E Jesus então responde lá em Mateus 11, 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Baseado em tudo isso, aqueles homens deveriam discernir os sinais dos tempos, de promessas passadas que se cumpriram num passado recente para eles e estava se cumprindo no presente, mas eles não conseguiram enxergar. E é nessa perspectiva então que nós chegamos ao sermão escatológico de Jesus, que fala desses sinais que se manifestaram no passado, que estavam se manifestando e que apontam sim para sinais que ainda aconteceriam no futuro. É aquilo que nós chamamos na teologia reformada ou na teologia bíblica
de escatologia, a doutrina das últimas coisas. O que aconteceria? Quais seriam os sinais que Deus enviaria ao mundo para mostrar que o seu plano de salvação avança? É nesse contexto, irmãos, que eu gostaria de fazer uma primeira afirmação diante do que nós vivemos hoje. É que os sinais dos tempos apontam para o verdadeiro propósito da existência humana. Prestem bem atenção. Todos os sinais dos tempos que Deus já enviou, está enviando ou enviará, apontam para o verdadeiro propósito da existência humana. E aí nós voltamos para o contexto do texto. Olhe novamente para Lucas 21, versículo de número 5, quando o texto nos diz que falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E daí nós precisamos nos lembrar de algo que eu falei hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical. Quando Deus escolhe um povo para si, as nações estavam distantes, entregues às suas próprias paixões. Quando o homem cai, peca, perde a comunhão original com Deus. Então, desde Adão, o homem se esconde de Deus, foge de Deus, busca os seus próprios prazeres. Deus vai ao encontro de Adão, e lá em Gênesis capítulo 12, Deus vai ao encontro de um homem que era idólatra também, chamado Abrão. Deus o promete um nome, uma terra e um descendente. Muitos anos depois, séculos depois, Deus concede a esta terra aos seus descendentes, que era o povo de Israel, os estabelece ali, e até que a teocracia é rejeitada pelo povo, o povo rejeita ter o Senhor como seu rei. Eles invejaram as outras nações e disseram a Samuel: olha, nós queremos um rei como as outras nações. Samuel se indigna e o Senhor diz: Samuel, eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. Deus os permite ou escolhe um rei segundo o padrão deles, Saul, um homem belo, alto, proeminente, mas com um coração corrompido, voltado para si. Este rei é rejeitado, e até que Deus escolhe um rei segundo o seu padrão, chamado Davi. Quando Davi assume o reinado, ele olha para o palácio onde ele morava e percebe que no centro da cidade, no centro da nação, ali ficava a tenda da aliança, chamada de tabernáculo. Era uma simples tenda, mas era ali onde Deus era adorado. O Deus onipresente era adorado no centro do arraial de Israel, no centro da nação. Isso apontava que, diante da vida social, da vida familiar, da vida profissional, de tudo aquilo que aquele povo tinha como nação, ou como cidadãos, a adoração vinha em primeiro lugar. Tudo aquilo que eles eram e faziam deveria redundar em glória e louvor a Deus. Davi se constrange e diz: não, eu moro num grande palácio e o Senhor é adorado numa tenda. Ele se propõe a construir um templo e Deus diz: não. Que templo os homens podem edificar para que eu habite? Nem os céus dos céus podem conter a minha glória. E Deus diz: olha, contudo, eu me agrado da tua motivação, mas você derramou muito sangue, você não construirá, mas o seu filho Salomão construirá o templo. Salomão então, quando assume o reinado, 7 anos depois, começa a edificar o templo. E num prazo de 7 anos, ou 3 anos depois, ele começa a edificar, e num prazo de 7 anos, o templo é finalizado com uma glória e esplendor. Aquilo era dádiva de Deus, toda a riqueza, todo o ouro, todas as pedras preciosas, foram presentes que Deus deu a Israel como fruto da sua bondade, como fruto da sua graça, e eles usam no templo. Mas o tempo vai se passando, e aquela nação, e aquele povo vai se distanciando do Senhor. Deus não era mais o centro de suas vidas, a adoração não era a motivação primária dos seus corações, e eles passam a adorar a terra, adorar a fartura, a prosperidade. Eles passam a adorar o próprio templo.
e não o Deus do templo. Se distanciam do Senhor, Deus permite então que eles sejam levados em cativeiro, num cativeiro babilônico. O templo então é saqueado, é roubado, é destruído. E depois que eles retornam, 50 anos após a destruição do templo, nos dias de Esdras, aquele templo começa a ser restaurado. 20 anos depois, ele é concluído na sua restauração. Os homens e mulheres mais velhos, quando chegam e olham o templo e conheceram o primeiro templo de Salomão, eles choram. Eles choram porque nem de longe aquele templo lembrava o templo original, e percebem o quanto a avareza e a frieza espiritual deles os levou para a destruição e os colocou numa terra desolada. O templo, contudo, é restaurado, mas no ano 168 a.C., este templo foi saqueado e profanado por Antíoco Epifanes, e cerca de 3 anos mais tarde ele foi purificado por Judas Macabeus. Muito tempo se passou, irmãos, até que Herodes o Grande, se aproximando nos dias do Senhor e da era de Cristo, ele decide então restaurar o templo de Salomão. Ele restaura o templo de Salomão numa glória tão esplendorosa, ainda que os judeus não queriam reconhecer isso, mas ele se torna imponente, belíssimo. E esses judeus, que deveriam ter aquele lugar como centro de adoração, de culto, da vida de devoção, agora se jactavam da riqueza, da beleza, do esplendor do templo e não do Deus ao qual eles adoravam no templo. O coração deles estava muito distante do Senhor, ainda que toda a existência estivesse revestida e ornada por religiosidade. Quando os discípulos então estão saindo com o Senhor e olham admirados, o Senhor diz: olha, em consequência deste povo estar, conjecturando o texto, tão distante e não compreender os sinais dos tempos, não ficará pedra sobre pedra. Era uma palavra de juízo, era uma palavra de destruição. É nesse contexto que os discípulos ficam curiosos, e no verso 7 eles dizem: mestre, quando é que isso vai acontecer? Quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então observem que este sermão escatológico de Cristo tinha um cumprimento para aquela geração. É uma posição escatológica que nós chamamos de preterismo, ou preterismo moderado, e não vou entrar nos pormenores, mas a verdade é que existia um cumprimento para aquela geração que prenunciava, que apontava para o final de todas as coisas, para a última geração. E Jesus então começa a descrever, e você encontrará no texto paralelo de Mateus, capítulo 24, maiores detalhes deste sermão escatológico. Jesus disse: olha, eles se orgulham tanto, mas a glória deles na riqueza e na ostentação irá sucumbir. E no ano 69, de 69 a 79 depois de Cristo, o filho do imperador Vespasiano, Tito, ele toma Jerusalém, ele destrói o templo, e crê-se que mais de 1 milhão de judeus que haviam se refugiado naquela cidade morreram. Nós estamos falando de 1 milhão de judeus mortos neste período. A cidade é devastada. Flávio Joséfo, que fazia parte, um judeu, historiador não cristão, mas que fazia parte do exército, ele começa a historiar o caos. Conta-se que a guerra trouxe tanta destruição e fome, que algumas mulheres, elas chegavam a cozinhar os seus próprios filhos bebês para comer. Era um cenário devastador, irmãos. Mas tudo isso foi uma ação de juízo de Deus sobre aquela geração que decide, conhecendo toda a verdade, recebendo tantas bênçãos do Deus Criador, eles ainda assim decidem virar as costas para aquele que os deu vida e os deu absolutamente tudo. E Jesus então fala de outros sinais que iriam acontecer, que iriam se manifestar.
falsos profetas surgiriam, falsos cristos tentando enganá-los, dizendo: olha, é chegado o fim. E Jesus diz: olha, acalmem-se. Essa é uma palavra aos seus discípulos. Que viveriam no meio deste povo idólatra. Ele diz: olha, acalmem-se, ainda não é o fim. Vejam que vocês não sejam enganados, não os sigais. E no verso 10 ele diz: então levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, e apenas Lucas registra epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Ele está instruindo e mostrando que guerras, como fruto desta avareza, deste materialismo, desta adoração à posse, como a causa final da existência humana, mas outras manifestações naturais que seriam juízo de Deus: maremotos, terremotos, fomes e epidemias. Nós que cremos na Escritura Sagrada, cremos num Deus soberano que governa a história, e como ouvimos o nosso pastor pregar no domingo passado, em sua soberania ele governa a história por sua providência. Ele age na providência através dos atos bondosos, das boas ações e conquistas, mas ele também age na providência através dos pecados dos homens, das calamidades e das más escolhas, trazendo juízo a uma geração idólatra que não ama a Deus, mas ama o seu próprio ego, o seu próprio prazer, o seu próprio conforto, os seus próprios projetos, e viram as costas para o Senhor Deus. Esses sinais então são como chacoalhões de Deus ao longo da história. E observem, eles não se restringiram ao Novo Testamento. Não seriam sinais apenas das últimas gerações. No Antigo Testamento, o Senhor já demonstrara que tais eventos como terremotos eram manifestações da sua ira. Observe o texto sagrado lá em Salmo 18, se você puder abrir a sua Bíblia, Salmo 18, versos 7 e 8. Veja o que o texto nos diz. Salmo 18, versos 7 e 8. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Observem também, quando o Senhor traz uma palavra de juízo, manifesto através da fome, lá em Jeremias capítulo 15, um profeta que profetiza durante o cativeiro babilônico, onde o povo também estava provando o juízo de Deus, a ira de um Deus santo. Jeremias 15, dos versos de 1 a 3. Jeremias 15, de 1 a 3. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem: para onde iremos? Disse-lhe-ás: assim diz o Senhor: o que é para a morte, para a morte; o que é para a espada, para a espada; o que é para a fome, para a fome; o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Anthony Hockman, ele declara que estes sinais são evidências do juízo de Deus. Não significam que pessoas que suportam sofrimento ou morte, como resultado de tragédias tais como guerras, terremotos ou fomes, são escolhidas como objetos específicos da ira de Deus. Mas isso significa que estes sinais são manifestações do fato de que o mundo presente está sob a maldição de Deus. E com isso, irmãos, nós não queremos fazer nenhum tipo de terrorismo, ou nos mostrarmos insensíveis com a dor dos outros.
Muito pelo contrário, nós fazemos parte dessa humanidade caída. Nós vivemos aqui, nós sofremos e devemos demonstrar compaixão com todos aqueles que sofrem. Mas se nós cremos num Deus soberano que governa a história, nós não podemos omitir essas verdades, de que o que vivemos e essa epidemia que enfrentamos é sim, sinais dos tempos, apontando para a prioridade da existência humana. Nós não existimos para construir uma carreira gloriosa como a causa final da nossa vida. Nós não existimos para colocar os nossos filhos nas melhores universidades e que eles se tornem grandes executivos ou grandes empresários e construam uma fortuna e daí sim eles terão sucesso ou serão alguém na vida. Nós existimos para expressar a glória do Criador, a beleza do Criador, através das nossas conquistas, através daquilo que nós temos, através das profissões, através até da riqueza que Deus nos permita ter. Assim como Israel deveria usar tudo isso para redundar em glória a Deus, assim como o templo deveria ser sombra de uma vida de adoração, nós também precisamos ter a mesma disposição. Não podemos fazer como este mundo, e devemos dizer a este mundo que o Deus Criador, em sua misericórdia, tem enviado ao longo dos anos sinais, para que eles possam acordar e perceber que a existência não se restringe ao material, que a verdadeira glória não está naquilo que nós podemos comprar com o nosso dinheiro, porque basta um terremoto, basta uma epidemia, e toda a infraestrutura e toda a glória conquistada, ainda que seja com muito suor honesto, pode se perder num instante, pois como bem disse C.S. Lewis, tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. E nós olhamos para fenômenos recentes, não vamos buscar ao longo da história da era cristã, mas fenômenos recentes, como o próprio tsunami de 2004, que aconteceu ali na Sumatra, de magnitude 9.1 na escala Richter, 230 mil pessoas morreram. Talvez ele não gerou a comoção e consternação em todos nós, porque ele não nos tocou, mas certamente gerou nas pessoas que foram atingidas diretamente por ele. Ou do tsunami no Japão, em 2011, eu estava lá como missionário, e 1 minuto antes, os nossos celulares vibraram, alertando que viria um terremoto, e daí vem o grande tsunami, que mata aproximadamente 17 ou 18 mil pessoas, no dia 10 em março de 2011, e causa um dano financeiro de aproximadamente 200 bilhões de dólares para aquela nação. Quando nós pensamos, e algumas estimativas já estão sendo feitas, no prejuízo que esta grande pandemia trará ao mundo, é inimaginável. Nós não podemos calcular, porque não temos noção de qual proporção Deus permitirá que ela alcance. Mas nós precisamos nos lembrar e avisar a todos aqueles que estão no nosso entorno, que o Deus Criador está os chamando para voltar a priorizar o que é prioridade, uma vida de adoração, tendo Deus no centro de todas as conquistas e prospecções da vida. Em segundo lugar, quando nós olhamos para este sermão escatológico, nós percebemos que os sinais dos tempos, além de chamarem a atenção para a prioridade da nossa existência, ele também nos convida a olharmos para a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. E quando nós pensamos no versículo de número 6, do capítulo 21 de Lucas, quando o Senhor diz: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, nós nos lembramos daquilo que ele disse no Evangelho de João, também em relação ao templo, quando ele estava purificando este templo, e percebe que os homens religiosos, ao invés de adorarem a Deus, usavam o templo para um lucro desonesto, fazendo da casa do Pai um mercado de ladrões, de salteadores. E daí o Senhor, lá em João, no capítulo de número 2, no versículo 19, se você puder abrir por um instante, Evangelho de João, capítulo 2, veja o que a palavra do Senhor nos diz.
poucas páginas à frente de onde estávamos, João 2, a partir do versículo 16, para contextualizar os irmãos. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazerdes essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruirei este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para os sinais dos tempos, que Jesus fala no seu sermão escatológico, de que toda a estrutura monetária, de que toda a pungência financeira e todo o poderio humano seria destruído em tantos momentos chacoalhados, e de um modo específico em Israel, quando aquela vida religiosa vazia seria desconstruída, Jesus chama a atenção e diz: olha, tudo isso aponta para a obra consumada em minha vida. Ele tenta purificar o templo e fazer com que aqueles homens acordem ou acordassem antes de uma medida mais severa, mas eles simplesmente não entendem. Verdades nítidas não foram percebidas. Por quê? Porque a avareza, a ganância falava mais alto no coração daqueles homens. Ele diz: olha, eu destruirei este templo e o reconstruirei em 3 dias. Para onde ele apontava? Ele apontava para a obra que restaura a relação do homem com um Deus Criador. Ele apontava para a incapacidade do homem de fazer o bem por si mesmo, pois, como bem disse Paulo, olhando para a sua condição humana: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Ele demonstrou àqueles homens que eles só poderiam ter a sua vida restaurada, a sua vida espiritual restaurada com o Pai, através da sua obra de redenção. Foi nesse sentido que ele disse àqueles homens, e cravou a expressão em 7 vezes, ou por 7 vezes utilizadas no Evangelho de João: ego eimi, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, artigo definido, não uma porta, não um caminho, mas a única. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Jesus demonstra, e os sinais dos tempos que acontecem no nosso entorno demonstram que não existe outro meio através do qual os homens possam ser salvos, senão Jesus Cristo o Senhor. Por mais que a solidariedade seja demonstrada nesses dias, e nós esperamos que ela seja demonstrada, por mais que planos bem elaborados de recuperação financeira sejam traçados, e eles devem ser traçados, eles não trarão novamente significado à existência humana, tão somente quando o homem reconhece que está distante do seu Criador, e que está vivendo a vida distante deste projeto, e se volta para Jesus Cristo, o próprio Deus, que veio ao mundo e viveu uma vida perfeita, de plena obediência à lei, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Somente quando o homem compreende essa mensagem e se rende a este, que era maior do que o templo, se rende ao seu senhorio, ele pode sim compreender o que Deus nos fala através dos sinais dos tempos. É por isso que nós podemos sim afirmar que os sinais dos tempos apontam para a obra consumada de Cristo na cruz. Eles apontam para aquilo que foi realizado há 2000 anos atrás, que pode trazer significado à existência humana.
Eles apontam para aquilo que Deus prometeu a Abrão lá no capítulo 12 de Gênesis, quando ele disse: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra, através do teu descendente. E este descendente não era Isaque, mas era o próprio Cristo, que na plenitude dos tempos se manifestou, se fez carne para nos trazer salvação. Então, neste tempo de pandemia, muito mais do que higienizar as nossas mãos, Deus, através do sangue do seu Filho, Ele quer higienizar as nossas almas, nos purificando de todo pecado, de toda mácula, da escravidão do mal, para que não sejamos como outras gerações que, quando os tempos de agonia e angústia passam, se voltam novamente para as mesmas práticas, para a mesma promiscuidade, para a mesma vida voltada para o seu eu. É um chamado de Deus para acordarmos para aquilo que em amor Ele já fez, nos dando o dom mais precioso, que foi o seu único Filho. Uma vez mais, Anthony Huckman afirma que os sinais dos tempos revelam que Deus está trabalhando no mundo, ocupado em cumprir as suas promessas e trazer a realização, a consumação final da redenção. Eles revelam o sentido central da história. O Senhor domina e está realizando os seus propósitos. Por isso, queridos, nós precisamos afirmar que estes sinais revelam sim a grande vitória de Cristo, que foi conquistada na cruz do Calvário. Quando Ele padece, Ele morre, mas ao terceiro dia, quando aqueles discípulos que não entenderam bem as suas palavras estavam desolados, afinal de contas eles tinham aberto mão de tudo para seguir o Mestre, estavam arrasados, e vão ali à porta do sepulcro, e quando chegam ali encontram a pedra removida, e próximo a ela um varão, que indaga aquelas mulheres que vão primeiro antes dos próprios discípulos, e elas são indagadas: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo nos assegura a vitória sobre todas as perdas, sobre todas as angústias, e não apenas as perdas monetárias, porque afinal de contas a morte é algo que toca toda a humanidade em todas as gerações, não apenas quando catástrofes se manifestam, quer de velhice ou de qualquer outra coisa, você um dia irá morrer, assim como eu. Mas Cristo, Ele conquista na cruz, na sua morte e ressurreição, o direito à vida eterna para todo aquele que se devota ao seu senhorio. Esses sinais dos tempos são reflexões mais profundas que Deus nos dá acerca disso. Pesquisas mostram que em 11 de setembro, com a catástrofe que aconteceu nos Estados Unidos, com a queda das Torres Gêmeas, no ano seguinte, a frequência em igrejas genuinamente cristãs aumentou em 50%. Foi quando os homens perceberam aquilo que é patente, mas que a avareza às vezes não os permite ver, a sua finitude, e eles passaram a buscar a Deus. Esse é sim um tempo de busca a Deus, mas não deve ser uma busca interesseira apenas para este momento, deve ser um tempo de uma busca para a transformação da sua vida, do seu lar, da sua família, das nossas prioridades. Finalmente, irmãos, os sinais dos tempos, eles apontam para a obra consumada de Cristo. Os sinais dos tempos são sim uma revelação da verdadeira prioridade da existência, nos levando à criação. Eles são sim uma manifestação da obra redentora de Cristo no Calvário, mas em último lugar, eles apontam para uma obra consumada e completa. Quando nós voltamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nós percebemos manifestações e eventos muito mais desafiadores para aqueles que são cristãos. Jesus diz: olha, vocês que são meus discípulos, meus seguidores, vocês serão odiados por todos. Chegará uma geração
e nós acreditamos que isso ocorrerá na última geração. Ainda que perseguições estão se manifestando ao longo da história, desde o primeiro século, em lugares específicos, cristãos, irmãos nossos, são presos, açoitados ou até mortos por amor a Cristo. Na última geração haverá uma grande tribulação, como nunca aconteceu antes, nem haverá depois. Jesus disse que esses cristãos serão presos, mas eles não estarão sozinhos. Observem, eles não precisam se desesperar, eles não precisam ser tomados pelo temor, porque Ele promete dar boca e sabedoria que ninguém poderá resistir e nem contradizer. A mesma sabedoria e autoridade que Deus revestiu ao primeiro mártir da igreja, Estevão, cheio do Espírito Santo, mesmo sendo apedrejado, ele se levanta, proclama a verdade, e os homens, quando olham para a sua face, veem a glória do Senhor resplandecendo sobre ele. E ele faz uma promessa que aponta para a consumação, nos versos 18 e 19: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Parece contraditório, porque Jesus está falando de desafios, catástrofes, perseguição e até morte do seu povo como mártires, mas ele diz: olha, nem um só fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Os comentaristas tentam discutir sobre qual seria o real significado disso. Nós entendemos esse texto à luz de Mateus capítulo 10, verso 29, Evangelho de Mateus capítulo 10, 29, observem bem o que o texto sagrado nos diz, Mateus 10, 29, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai, e quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Jesus está declarando: olha, ainda que a terra se transtorne, ainda que as águas espumejem no seio dos mares, ainda que toda e qualquer calamidade se multiplique ao vosso redor, eu estou no controle da vossa vida. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu os tenho gravados na palma das minhas mãos. Jesus está demonstrando, irmãos, que mesmo em meio a um mundo caótico, em meio ao sofrimento, esses sofrimentos estão trabalhando juntamente para que esta obra de redenção, de resgate, que Cristo cumpriu na cruz do Calvário, seja completada na história. Ela aponta para a nossa peregrinação. Nós não somos deste mundo, nós passamos por ele e caminhamos para uma terra restaurada, novos céus e nova terra, onde não haverá lágrima, não haverá temor, não haverá pandemias, não haverá guerras, nem rumores de guerra, não haverá o pranto da perda dos mais amados, mas tão somente paz, júbilo e a adoração e existência numa terra onde a plenitude de alegria habita. Os sinais dos tempos apontam para esta verdade, e Jesus está dizendo: olha, eu estou vos guardando, e chegará um momento onde vocês serão plenamente restaurados. São indicações de que Deus está desenvolvendo o seu propósito na história. Quando eles acontecerem, estes sinais, não devemos ficar atemorizados, mas devemos aceitá-los como dores do nascimento de um mundo melhor. Como Paulo declarou escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. O verbo utilizado aqui no original vem da mesma raiz da citação de Cristo em Mateus 24, 8, referindo-se às dores de parto.
Este mundo passa por dores de parto. Esses sinais dos tempos apontam para esta restauração final, essa redenção que Cristo trará, não apenas para nós, homens, que cremos no seu nome, mas para a terra como um todo. Recentemente, eu creio que foi o reverendo Kilvin, que pregou num texto de Tessalonicenses, capítulo 4, quando Paulo fala sobre a esperança da nossa ressurreição eterna. E ele diz no verso 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O nosso Cristo, Ele nos fala através de tudo isso. Ele completará a obra de redenção e resgate deste mundo. E nós olhamos para isso com esperança e devemos declarar a uma só voz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas como Ele bem declarou, ainda não é o fim. Não fiquem aterrorizados. Eu recebi uma mensagem de um colega não cristão, de um carrinho lotado de compras, e ele colocou a legenda: a feira do Apocalipse. Eu sei que muitos pensam nisso, mas não é. É sim o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Mas é um convite de Deus para este mundo, para se voltar ao senhorio de Cristo. No início dessa mensagem, eu fiz menção às várias reflexões em diversos aspectos que nós recebemos. Algumas belas, outras talvez não tão precisas. Dentre as reflexões que recebemos, eu recebi acredito que a maioria de vocês também, que no início dizia assim: algo invisível chegou e colocou tudo no lugar. De repente os combustíveis caíram de preço, a poluição diminuiu, as orações aumentaram, as pessoas passaram a ter tempo, tanto tempo que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos e família, o trabalho deixou de ser prioridade, as viagens e lazer também. E o texto continua com algumas verdades que são dignas de apreciação, mas nós declaramos: não está tudo no lugar. Não está tudo no lugar. Tudo ficará no devido lugar quando nós compreendermos os sinais que Deus traz através de tudo isso, e passarmos a entender o trabalho que é vindo do Senhor, a vida profissional, a vida familiar e a vida de adoração no seu devido lugar. Quando nós passarmos a compreender que o mandato social na família, cultural na relação com a sociedade e espiritual na relação com Deus, devem todos estes redundar em glória para Deus através de Cristo Jesus. É tão somente aí que nós estaremos com tudo no seu devido lugar, mas não neste mundo caído, apenas quando Cristo voltar. E um dia Ele voltará e há de pedir contas a todos nós, ricos ou pobres, conta de como nós temos administrado a vida que Ele nos deu, para o louvor da sua glória. Eu concluo dizendo que discernir os sinais dos tempos
tem implicações importantes para a nossa conduta diária. Significa a nós cristãos remir o tempo, porque os dias são maus, como Paulo disse aos Efésios. Ou também mesmo, não conhecendo o dia exato em que o Senhor voltará, tomarmos o conselho de Paulo à igreja em Roma, quando lá no capítulo 13, no verso 11 e 12, ele diz: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Demonstre compaixão àqueles que estão desesperados. Tem uma palavra de conforto de que não é o fim. Mas não deixe de falar de que estes sinais estão na Escritura Sagrada. Não em profecias fictícias que os homens inventam, que eles apontam para o Deus que quer que priorizemos a adoração, para o Deus que enviou o seu Filho na cruz do Calvário para a redenção, e para o Deus que virá restaurar o mundo, e diante do qual nós prestaremos contas. Vamos orar por isso. Se o seu coração está em desespero, acalma o coração. O nosso Deus nos dará graça como igreja militante, para enfrentarmos isso, como outras gerações de cristãos enfrentaram tantas pestes, pragas, guerras, terrores, mas venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram as suas próprias vidas. Vamos orar por nós, pelos nossos, para que Deus nos livre do mal, mas para que acima de tudo, nós cumpramos o nosso papel como igreja, tendo alguém necessitado ao nosso redor, que possamos estender a mão, suprir o pão que mata a fome, mas acima de tudo, que nós possamos oferecer-lhes o pão da vida, Jesus Cristo, que mata a fome da alma humana por significado. Vamos orar juntos. Maravilhoso Deus, nós estamos em Tua presença, diante de quem todo joelho se dobrará, toda língua confessará o Teu senhorio. E ainda, Senhor, que nem de longe nós estamos na condição que gostaríamos de estar. Eu gostaria de ter a minha esposa e os meus filhos aqui, Senhor, comigo neste culto, fisicamente. Eu gostaria de ter os meus irmãos mais queridos, aqueles com os quais nós dividimos a vida de discípulos, mas não podemos estar juntos. E tudo isso aponta, Senhor, para a glória maravilhosa que o Senhor conquistou por nós e para a obra completa que o Senhor realizará. Portanto, Senhor, que os nossos joelhos não vacilem, que as nossas mãos não desvaneçam, mas que nós possamos nos colocar de pé como bons cidadãos, tendo zelo, tendo prudência, cumprindo, Senhor, as orientações como cidadãos dessa terra, mas acima de tudo, que nós possamos enxergar a vida e este momento com as lentes da eternidade, e nos levantemos com amor e compaixão para aqueles que não têm esperança, e possamos, Senhor, erguermos a nossa voz e dizermos: olha, há um Deus que te criou com um propósito, e o materialismo não trouxe e nunca trará significado a esta vida. Perceba os frutos, que nós possamos apontar para Cristo, para tudo aquilo que Ele realizou no Calvário, e finalmente que nós possamos dizer: Ele foi para junto do Pai, mas prometeu que um dia voltará para nos buscar, e nós reinaremos eternamente com Ele. Dá-nos essa esperança, Senhor, para aqueles que já estão enlutados, os nossos irmãos que já choram a perda dos seus entes queridos, como a tua filha Séfora, Senhor, como o teu servo, nosso pastor, o reverendo Robinson, como outros irmãos que choram diante desta calamidade, que todos sejam confortados com a esperança eterna. E nós declaramos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Cantemos juntos ao nosso Deus essa canção.
Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo o céu do pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu sangue